Primeira lei de Newton, uma das definições que está no livro, um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento rígido e uniforme, a menos que sofra a ação de uma força externa. Todo corpo tende a permanecer em repouso ou movimento rígido e uniforme, a menos que uma força externa atue sobre ele, alterando seu estado de movimento. Mas como é que a gente vê isso aqui no exemplo do dia a dia? Você tem um ônibus, essa figura está até no livro, onde todos estão aqui sentados. Uma vez que esse ônibus ele dá uma freada brusca, todos são jogados para frente, ou seja, o ônibus para, porém todos que estão lá dentro tendem a continuar o movimento. Se não tiverem presos com cinto de segurança, pior ainda, vão todos seguir a trajetória para frente, ok? Daí é até importante, já foi até questão de Enem isso aqui, né? A lei de Newton está relacionada à importância de se usar os cintos de segurança. Passamos então para a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. Qual é a definição que tem no nosso livro? A ação de uma força sobre determinado corpo pode fazê-lo acelerar na mesma direção e sentido da força. Quanto maior a força aplicada, maior será a aceleração sofrida por ele. Se eu aplico uma força pequena, vai sofrer uma aceleração pequena. Se eu aplico uma força grande, maior vai ser a aceleração, e assim por diante. E essa lei nos dá uma formulazinha, que é essa aqui, ó, força igual a massa vezes aceleração. E quando eu quiser calcular a aceleração, é só passar a massa para debaixo da força. Então, aceleração igual a força dividido pela massa. Ok? E como que a gente aplica isso aí? Vamos ver um exemplo. Qual a intensidade da força aplicada em um corpo de massa 10 kg, sabendo que ele adquiriu uma aceleração de 20 metros por segundo ao quadrado? Aplicação simples, né? Mas está aqui o bloquinho representando o corpo, aqui o vetor F representando a força, a massa é de 10 kg, aceleração 20 metros por segundo, substituição simples na fórmula. Massa 10 kg, aceleração 20 metros por segundo ao quadrado. 10 vezes 20, 200. Aqui eu fiz questão de colocar o quilograma metro por segundo ao quadrado, só para vocês saberem que isso aqui, essa unidade, vai ser o Newton. A gente não vai precisar sempre colocar as unidades nas fórmulas, nas contas, mas eu fiz questão de colocar nesse primeiro exemplo para vocês verem o que o Newton representa. Vamos partir aqui para o segundo exemplo. Qual a aceleração adquirida por um corpo de massa 25 kg quando é aplicado nele uma força de 50 newtons? O que eu faço, Para facilitar, eu escrevo aqui massa igual a 25, força igual a 50 newtons. Está aqui o bloquinho, está aqui o vetor representando a força, E agora, eu já sei que força é igual a massa ou aceleração. E sei que a aceleração é igual a força dividida sobre a massa. Fazendo a substituição simples, 50, que é a força, dividido por 25, que é a massa. 50 dividido por 25, 2 metros por segundo ao quadrado. Então, é substituição simples na fórmula, onde a força vai ser 50, onde a massa vai ser 25. Então, a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado, lembrando que metros por segundo ao quadrado é a unidade de aceleração. Nesse terceiro exemplo, qual a massa de um corpo que adquiriu uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado quando foi aplicada nele uma força de 28 newtons? Então está aqui o bloquinho, está aqui a força, a aceleração 4 metros por segundo ao quadrado e a força 28 newtons. Força igual a massa vezes aceleração. Como eu quero agora a massa, eu vou pegar a força e vou passar para debaixo da aceleração. Então, massa vai ser igual a força dividido pela aceleração. Só substituição. Aonde a força 28 newtons, coloquei 28. Onde era a aceleração 4 metros por segundo ao quadrado, coloquei 4. 28 dividido por 4 igual a 7 kg. Lembrando sempre de colocar a unidade adequada. Então, repara o seguinte, eu coloquei nos 3 exemplos. Nesse, a fórmula é força igual a massa vezes aceleração. Tenho 3 incógnitas e posso dar para você 2 incógnitas para você me falar qual é o terceiro valor. Então, posso te dar massa e aceleração para você me achar a força. Posso te falar força e aceleração para você achar a massa.
eu posso te dar a força e a massa para você achar a aceleração. Então, dei um exemplo de cada um aí. No exercício 4 agora. O que eu fiz aqui? Eu coloquei um bloco, onde nesse bloco tem uma força de 100 newtons para a direita, outra força de 40 newtons para a esquerda. Primeira coisa que eu vou ter que fazer é achar a força resultante. Se eu tenho 100 por um lado e 40 para o outro, 100 menos 40 vai dar uma força resultante de 60 newtons. É a primeira coisa que eu vou fazer, 100 menos 40, 60. Agora eu sei que a força resultante é 60. Se eu quero a aceleração é igual a força dividido pela massa. 60 da força dividido pela massa, que é 20, vai dar 3 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, eu coloquei um exemplo de cada um para mostrar como vocês podem encontrar esse tipo de exercício. Agora, a terceira lei de Newton. Né? Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mesma direção, porém sentido oposto. Quando um corpo exerce uma força sobre o outro, há uma reação, isto é, o outro corpo exerce uma força de igual intensidade e direção, mas em sentido contrário sobre o primeiro corpo. Então, aqui nesse exemplo aqui, a mão empurra a parede, da mesma forma a parede empurra a mão. Não sai do lugar porque é um equilíbrio. Ou seja, se eu dou um soco na parede, aqui está só encostando a mão, mas se eu dou um soco na parede, a parede vai me dar um soco com a mesma intensidade, na mesma direção, porém em sentido oposto. Se eu empurro para a direita, a parede empurra a mão para a esquerda. No exemplo do barco, né, do barco motor. No motor do barco, ele empurra a água para trás, a hélice empurra a água para trás, da mesma forma a água empurra o motor, o barco para frente. Então, o barco vai se deslocar para frente. Um par, ação e reação. Aqui, exemplificando de forma mais clara a questão da parede. Então, está aqui a mulher empurrando a parede com uma força de 5 newtons para a direita. E a parede vai ter uma reação empurrando a mulher também com uma força de 5 newtons. Há um equilíbrio aqui nesse caso. Ok? Então, primeira, segunda, terceira lei de Newton. Estou falando mais rápido, porque para não ficar muito longo, mas você vai dando a pausa aí no vídeo. Recordando da aula passada, né? Que força é uma grandeza vetorial, representamos por vetor, então possui intensidade, que é o módulo, que é o número, direção e sentido. Então, por exemplo, aqui, ó, esse vetor, a direção é horizontal, sentido para a direita. Esse aqui, ó, direção horizontal, sentido para a esquerda. Esse aqui, direção vertical, sentido para cima. Esse aqui, direção vertical, porém sentido para baixo. E lembrando que a unidade de força é Newton, como eu já coloquei nos exercícios. Para recordar também da aula passada, força elástica, né, força exercida pelas molas. A mola possui uma elasticidade, uma vez que você empurra, ela vai te empurrar também, uma vez que você estica, né, vocês vão ver depois, mais para frente, como é que é essa forma, mas uma das forças é a força elástica. Outra força também que eu apresentei na aula passada foi a força de atrito. Fiz até um exemplozinho quando você coloca a superfície, né, mais áspera, né, um corpo sobre uma superfície mais áspera. Está aqui o dinamômetrozinho, para ele sair do movimento, ó, tem um alongamento na mola. Se eu pegar esse mesmo corpo e colocar aqui sobre o vidro, ó, vai alongar bem menos, vai sair com bem mais facilidade, tá vendo? Então, quanto mais áspera a superfície, mais difícil de ter o movimento. Tá? Essa é uma característica da força de atrito. Também não estamos fazendo conta, só apresentando a força de atrito para vocês. E aí, para finalizar, a gente entra na força peso, né? Onde peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. O G é a aceleração da gravidade. Tá? Ele vale em torno de 9,81, próximo à superfície do nível do mar, na superfície da Terra próximo ao nível do mar. Essa aceleração vai variar de acordo com o planeta. Por exemplo, aqui na Terra, em torno, em média, aqui no livro está botando 9,78. Se vai para a Lua, 1,62.
Em Marte, 3,72. Então é importante o seguinte, a massa, que é esse mzinho aqui, ó, a massa ela não muda de valor. Ela é sempre a mesma em qualquer planeta. A aceleração da gravidade que vai mudar. Em muitos exercícios que nós vamos fazer, o valor do G vai vir arredondado para 10 metros por segundo ao quadrado. Você repara também, lembra da fórmula? Força igual a massa vezes a aceleração. Só que agora a força aqui é o peso e a aceleração passa a ser o G, que é a aceleração da gravidade. E aí coloquei 3 exemplozinhos aqui, que é o seguinte. Ó. Primeiro, calcule o peso de um corpo de massa 10 kg no planeta Terra, considerando a aceleração da gravidade G, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então aqui, ó, vamos lá colocar. Né? No lugar da massa eu vou escrever 10, porque são 10 kg. No lugar do G, 9,8. Total, 98 newtons. Segundo exemplo, calcule o peso de um corpo de massa 10 kg. Você vê que é o mesmo corpo, também com 10 kg, só que agora ele está na Lua. A aceleração da gravidade na Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, peso igual a massa vezes gravidade. No lugar do M, o 10 kg. No lugar do G, 1,6 metros por segundo ao quadrado. Isso vai dar 16 newtons. Vamos aqui. Então, repara aqui. Na Terra, para a mesma massa de 10 kg, o peso vai ser 98 newtons. Lá na Lua, para a mesma massa de 10 kg, o peso vai ser 16 newtons. E para encerrar, então, aqui, ó, considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a massa de um corpo cujo peso é 960 newtons. Aqui agora o que a gente está fazendo? Está dando o valor do peso, que é 960 newtons, o valor da aceleração da gravidade, que é 10, para poder achar a massa. Então a massa vai para baixo do peso